Salve, meus amigos! Hoje eu quero fazer uma leitura especial para você que está precisando de ouvir, certo? É do livro Universo e Desencanto, mas é muito especial. Presta atenção. As influências dos habitantes da baixa atmosfera. Que habitantes são esses? Os habitantes do astral térreo, certo? Aqueles invisíveis do qual já falamos nos vídeos anteriores. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos. Por quê? Porque o vivente não tem equilíbrio. Porque o vivente não conhece a si mesmo, certo? Não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera, ou seja, os habitantes do astral térreo, onde existe os bons, na verdade, bons entre aspas, bons aparentemente, né? E os que são maus totalmente, de todos os caracteres, para fazer tudo sem olhar se é bom ou se é mal, certo? Eis a razão do vivente, uma hora está pensando bem, outra hora pensando mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Umas vezes animados, outras vezes desanimados. Sem saber porquê e sem poder explicar essas mudanças de temperamento, certo? São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, ou seja, dos seres invisíveis que nos veem e que nós não os vemos, certo? Então, são influências que o vivente recebe da baixa atmosfera, de bons, aparentemente, ou maus habitantes desse astral térreo, né? Por isso, o vivente não tem estabilidade, variando sempre de pensamentos e atitudes, certo? Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a terra e o sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza, como todos os cegos de olhos abertos, que vivem nesse mundo, e aí a origem de tudo o sofrimento horrível que se vê no mundo, né? É aí a origem de todo o sofrimento horrível que se vê no mundo. Justamente por quê? Porque os viventes, os seres, né, que nós somos, estamos encantados vivendo como animais racionais, certo? E como animais racionais estamos sem raciocinar, ou seja, estamos sem nos conhecer. E sem nos conhecer, estamos desligados de nossa origem. Então, esses habitantes do baixo astral se aproveitam e faz de nós, que somos ferramentas da natureza, o que querem, certo? Eu estou lendo e estou fazendo minha interpretação daquilo que estou lendo, certo? Então, vamos lá. Por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, certo? Do porquê assim são e do que são, é que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o implantou no passado, por não ter certeza do porquê ele é assim, e todos são do jeito que são, do que foram antes de se materializar, do que devem ser, certo? Do que tem que ser, porque com o tempo
todos chegarão aos seus lugares, forçados pelo quê? Forçados pelo sofrimento, que aperta cada vez mais universalmente, certo? Porque esses invisíveis, a missão desses invisíveis é justamente gerar sofrimento no animal racional para que ele desperte, para que ele sofra e veja que esse mundo aqui não é o mundo dele, esse mundo não é dele, e que ele está aqui de passagem e que ele tem que se cuidar, ele tem que procurar conhecer sua origem, conhecer a si mesmo, saber de onde veio, conhecer sua verdadeira natureza, né, para deixar de ser joguete dessas forças do baixo astral, certo? Que é as forças que estão atuando hoje, influenciando hoje na vida da humanidade. Então vamos lá, continuando. Por os viventes serem completamente desconhecidos de sua própria natureza, certo? É que vivem sofrendo. E quanto mais fazem para andar melhor, quanto mais fazem para acertar, quanto mais buscam a felicidade, no caso, né, mais tudo vai de pior a pior. Por quê? Porque o processo é de degeneração. Por mais que você queira alcançar a felicidade, aqui nesse mundo nunca irá alcançar, certo? Você pode ter tudo o que você quiser ter, mas o processo é de degeneração. E por causa disso, o seu corpo ele não vai aguentar. E aí chega o fim, que você queira que não, certo? Então, vive sofrendo, e quanto mais faz para andar melhor, mais tudo piora, né? Mais tudo piora, porque vem as doenças, vem as fraquezas do próprio corpo, né? As debilitações, vem a solidão, vem muita coisa que influencia na vida do vivente, né? E o vivente vai vivendo cada vez pior, até que ele desperte, né? Até que ele, o ser que está materializado na glândula pineal em forma de máquina do raciocínio, desperte e não queira mais viver como animal racional, ou seja, se desencante, né? Se descubra, certo? Então, mais tudo vai ficando pior, mais desentendidos ficam, mais o sofrimento aumenta, mais o martírio reluz. Mas alguns, entrando por essa porta da espiritualização, já ficam perto dessa outra, que é a porta da imunização racional, que é a porta do astral superior, certo? Que é o que nos liga à nossa verdadeira origem. E aqui estão os dados escritos, né, no livro, esclarecendo como se alcança, como se chega lá no nosso mundo de origem, né? Como tudo poderá voltar, retornar, né? Voltar a ser o que era, depois desse desencantamento, né, do próprio ser que está encantado aqui, vivendo desconhecido de si mesmo, sem saber de nada sobre si, né? Então vai conseguir através de quê? Da imunização racional, que é o conhecimento que está aqui, o conteúdo desse livro aqui, né? Há viventes que abraçam somente o povo mau e perverso da baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos e malfazejos. São viventes de natureza ruim, que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus íntimos de perversidade. Nós sabemos, né? Nós vemos todo dia o que está acontecendo no mundo, né? As perversões, as bestialidades,
muitas pessoas vestidas de gente, mas que já não são gente, né? Tem um corpo de gente, mas já está agindo como irracional, perdeu a razão, certo? E aí comete altos crimes, altas barbaridades, monstruosidades, e muitas vezes não sabe nem porquê, né? De onde vem essa vontade de fazer essas coisas, né? Então, são viventes impossíveis que precisam de quem os domine. E quem domina esses viventes? Exatamente o povo do baixo astral, aqueles que são mesmo os Exus, né, vamos dizer assim. A própria essência magnética, a própria essência, o puro mal, como se diz, né? São viventes impossíveis que precisam de quem os domine, de índole tão má que há necessidade de serem controlados pelos seres invisíveis da baixa atmosfera, que embora maus, muito embora maus, certo? Freiam com suas influências os instintos de perversidade desses ditos, né, desses viventes. Então nós vemos muito hoje, ultimamente, né, que estamos numa fase de transição, assim, uma fase muito forte, onde uns, ou uma grande quantidade, ou uma grande maioria, poderá ser recuperado dentro dessa fase racional, que é uma fase divisória, né? É uma fase onde muitos, né, serão recuperados e despertarão, né, para a verdade das verdades, se ligarão ao mundo puro, limpo e perfeito, de onde somos originários, certo? E muitos desses irão retornar através da cultura racional. Muito embora que, lamentavelmente, outros, uma grande multidão, né, não irá retornar agora, porque está tão envolvido pelo campo magnético, pelo materialismo, que vai descer mais ainda de categoria. Vai continuar com esse progresso de degeneração da natureza. E vai para a classe, né, porque a categoria de animal é uma só, animal racional e animal irracional. O animal racional poderá subir, poderá se religar à sua origem, retornar para casa. E o que não quer, aquele que não está interessado nisso, que está achando que aqui é muito bom e está cada vez mais se sentindo bem aqui nesse mundo de sofrimento, né, para uns. Então esses que estão cada vez mais movidos pela ganância, pelo egoísmo e por outros sentimentos obscuros, né, esses, infelizmente, lamentavelmente, não serão recuperados. Irão descer de categoria, aliás, de categoria não, que a categoria continuará a mesma, por enquanto. Mas irão para a classe de irracionais, certo? Então essa fase, a fase racional, é a fase que vai substituir a fase de animal racional. Ou seja, a fase racional, ela é divisória justamente por causa dessas duas questões que foi falada aqui agora. Porque uns serão recuperados e outros serão liquidados como animais racionais, e quando vierem a se materializar, irão se materializar
como irracionais e passarão por todo um processo de lapidação, né, de sofrimento, porque vai se materializar como cachorro, depois vive aquele tempinho, aí desce, aí se materializa como gato, depois desce, se materializa como rato, depois morre e aí desce mais ainda de categoria, e assim vai cada vez mais adiante dentro desse processo, dentro desse progresso degenerativo, certo? Então, meus amigos, se você realmente acha que a cultura racional pode lhe ser útil, né? Se você realmente não está satisfeito, já está vendo, já tem uma visão clara, né? Que esse mundo aqui é um mundo efêmero, passageiro, né? Onde o sofrimento reina e não está satisfeito, conheça a cultura racional, certo? Leia, desenvolva seu raciocínio para que nós possamos um dia nos encontrar no mundo racional, porque a meta do estudante de cultura racional, o objetivo maior é esse: desenvolver o raciocínio, que é para quando chegar a hora de se desmaterializar, estar consciente de si mesmo, saber quem é de verdade e não temer a desmaterialização. Apenas compreender que essa desmaterialização é necessária para poder chegar no seu mundo, ou seja, para poder voltar para casa, voltar para o Pai, certo? Enquanto que esses que ainda não se conscientizaram disso e estão envolvidíssimos nesse progresso do materialismo, o que eu digo é que desejo que acordem, que reconheçam suas fragilidades e que busquem o autoconhecimento, porque só o autoconhecimento é que pode libertar. Só a verdade é que pode libertar, certo? Então, um grande abraço e até a próxima.